Bom, meninos, vamos hoje, a aula 79, começar a falar sobre a página 107. Nessa página 107, tem um texto assim, para começar, aqui, ó, onde tem essas figurinhas dos menininhos, tá vendo? Então ele fala assim: leia esse trecho do romance Bom Dia, Camaradas, do escritor angolano, agora, gente, eu não sei falar isso não, de Dalu de Almeida, mais conhecido como Odjak, não sei. Ele é angolano, de Angola, lá da África, né? Bom, aí nós vamos ler esse fragmento aqui. Repare que o livro começa com isso aqui, ó, tá vendo? Que é indicando, né, as reticências entre colchetes, indicando que não é o início do livro, é um pedaço do livro. O fim dos anos letivos era sempre uma coisa muito chata para mim, porque ficava com saudade. Ora, isso aí, gente, eu quero que vocês prestem atenção. A saudade é um substantivo comum e ele rege uma preposição. Ele precisa de uma preposição. Quem sente saudade de alguma coisa. Então, ele, quando vai falar da enumerar, ele faz uma série de enumerações, se não me engano, 9 enumerações do que ele sente saudade. Então, ele fala: saudade dos meus colegas, saudade das nossas brincadeiras, até dos camaradas professores, até das palavras de ordem, até de cantar o hino, até de ir ao quadro, até da limpeza geral da escola, até de jogar estátua nos corredores, embora quando se levasse uma, bem esquentada, as costas ficassem a arder. Ou jogar estica, até sermos apanhados pelo camarada de subdiretor e levarmos todos 2 reguadas em cada mão. Tudo isso era uma só coisa que um dia destes ia mesmo acabar. Nesses dias, quando me acontecia não conseguir evitar pensar nessas coisas, ficava muito triste, porque embora ainda faltassem muitos anos para o fim dos anos letivos, um dia ele ia acabar. Então, apesar das reguadas que ele levava nas mãos e das estátuas que levava nas costas, ele amava a escola, né? Bom, aí vem a primeira pergunta. Nas escolas do passado, no Brasil, havia uma prática de castigo dada aos alunos com o uso de um artefato chamado palmatória. Palmatória era um pau com um pedaço de madeira redonda, furadinha assim, e que o professor tinha em cima da mesa. E engraçado, gente, o professor, ele não ficava no mesmo plano dos alunos. Ele ficava num tablado assim alto, sabe? Para mostrar bem que era o professor e o aluno. E aí ele tinha na sua mesa a palmatória que se o aluno fizesse qualquer bobagem, levava 1, 2, 3, quantas, e a mão às vezes ficava esfolada. E era normal esses castigos físicos. Isso no Brasil. Também tinha meu marido, por exemplo, que estudou aqui em Pouso Alto, ele ajoelhava em milho. E muita gente que eu conheço lembra de ter se ajoelhado em milho. Onde eu estudei, não, porque onde eu estudei no Rio de Janeiro, já era mais avançado, né, cidade, não tinha castigo corporal não, mas tinha castigo psicológico. O aluno ficava de cara para a parede a aula inteira. Ou então, teve uma professora minha no primeiro ano, eu nunca me esqueço disso, gente. Eu vejo o menino chorando em cima de uma cadeira, ela botou ele em cima de uma cadeira e disse que ia tirar as calças dele. E o menino chorava tanto e a gente, então esse tipo de coisa acontecia antigamente, né? Hoje em dia a relação aluno-professor é muito mais de companheirismo, é muito mais camaradagem, né? De orientação, não tem esse tipo de punição. Então ele pede para retirar do trecho que você leu uma particularidade da educação angolana semelhante a essa que havia na educação brasileira, que eu falo. Então, quando vocês forem ler aqui nessa página, aqui o texto,
Vocês vão ver aqui a parte em que ele fala da estátua e a parte em que ele fala de levar reguada. Então, é essa que você vai copiar esses trechos, que são punições também. Depois vem assim, ó, no início do primeiro parágrafo, há uma sequência de 9 segmentos separados por vírgula que completam um único termo que expressa um sentimento do narrador. Que termo é esse? Eu já comentei com vocês logo no início. Há uma palavrinha que ela pede. Então ele vai ter várias enumerações aqui, ó. E aí ele começa assim, ó. Ele diz assim: no fim do ano letivo era sempre uma coisa muito chata para mim, porque aí aqui, ó, começa aqui. Ficava com saudade. Saudade de quem? Dos meus colegas, das brincadeiras, até dos camaradas professores, etc, etc, etc. Então é essa palavra que é um substantivo comum que você vai responder e que ele rege uma preposição. A preposição de, que pode vir contraída com o artigo do, da, dos, das. Terceira pergunta. Quais palavras foram usadas para relacionar esses segmentos ao termo indicado na resposta anterior? Essas palavras são as preposições. Ele está fazendo aqui uma introdução a regências, e no caso nominal, né? Então, que quando um substantivo, ele pede, ele rege uma preposição. Então, por exemplo, quando eu digo assim, a entrega dos livros, ele rege a preposição de. Então, ele está querendo saber quais são a preposição e as suas contrações que estão ligando a palavra, que é o substantivo que você colocou na letra B, ao seu complemento nominal, certo? Então, é só isso e bom trabalho.